Vamos lá. Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de notícias, política e economia, no programa É para Provocar. Hoje, 4 de junho de 2021, aqui comigo, o jornalista Felipe Lima. Olá, Sérgio. Olá, pessoal. Olá! E antes de mais nada, vamos à indefectível vinheta. Vamos lá. Muito bom. Tá bem. Vamos agora à nossa pautinha. Ah, sim, vamos primeiro às imagens da semana. Ah, sim! Esta semana a coisa é bem interessante. Na verdade, a imagem da semana não será uma foto, será um vídeo. Um vídeo. Ou como diz o outro ali, um vídeo, um vídeo. Então vamos lá. É um drone que sobrevoa um vulcão e no Olha que final interessante. ele colide com o vulcão, com as lavas lá incandescentes. Foi uma filmagem cara, então. Foi um drone e foi embora. Olha só. Isso, vamos até repetir, que vale a pena, é bem legal. Dá vontade de dar um gole disso, não dá? Passar, óbvio, mas não gera uma coisa. Quando eu vejo lava, assim, eu acho fácil. Olha isso, que coisa interessante, rapaz. Aonde que é? Na Islândia? É na Islândia. Eu vou até tentar pronunciar o nome, Boa sorte. porque realmente, deixa eu ver aqui, isso já foi. O vulcão, como é que é o nome do vulcão? Eu acho que eu peguei aqui. Fagradalsfjall. Tá ali no comecinho da pauta. Ah, tá, olha, você vê como é que são as coisas. Eu sou tão organizado e eu mesmo. Fragadausfjall, né? Que esse J aí deve ter som de I. Pode ser. Não é alemão, essas línguas nórdicas, o J tem som de I. É Fragadausfjall. Fial. Nossa Senhora. Na península de Reykjanes. Hein? Eu, hein? Imagina falar essas. Eu tinha uma amiga que ela acho que era holandesa. Ela falava assim: não, isso não é uma língua, isso é um problema na garganta. Não, mas você pega finlandês, polonês. Alemão fica até fácil perto dessas Ah, línguas. não fica até fácil. Islandês é uma loucura. Isso, um horror. Também tinha uma amiga também polonesa, né? Que, pelo amor de Deus, realmente não dá para falar. Né? Negócio assim, Tem a pavoroso. autora de um livro que foi Nobel há 2 anos atrás. Também é Olga Tsakzuk. Não dá para saber. É um livro maravilhoso, mas a autora é difícil de falar. Muito bem, então vamos lá às notícias de hoje. Bolsonaro pede a Exército que não puna Pazuello e amplie a crise. Eu vou ler primeiro essa notícia e depois a gente dá Já a emenda na continuação. outra, né? Porque uma Que foi foi consequência da outra, não tem jeito. exatamente, que já é o fecho, né?
Impasse entre Planalto e Exército chega a ponto crítico. Generais veem desfaçatez de ex-ministro. A reportagem de Igor Gielau. Jair Bolsonaro disse ao comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que não quer ver o ex-ministro Eduardo Pazuello, Saúde, punido por participar de um ato em favor do presidente, no Rio de Janeiro, no domingo passado, 23. A sinalização foi dada ao comandante durante a viagem de ambos a São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, onde Bolsonaro foi inaugurar uma ponte de menos de 20 metros e fazer uma visita de 2 dias a partir de quinta-feira, 27. Pazuello é um general da ativa, no topo da carreira e intendente, responsável pela logística militar, com 3 estrelas. Paulo Sérgio é o seu superior. E o pedido de Bolsonaro acirra a já grave crise entre o Planalto e a Força, da qual o presidente saiu praticamente expulso como capitão em 1988. E aí vem a consequência, né? Sob pressão de Bolsonaro, Exército livra Pazuello de punição por ato como presidente no Rio. Em nota, o comandante diz que analisou e acolheu os argumentos apresentados pelo ex-ministro, né? Reportagem de Vinícius Sassin, Brasília. Sob pressão de Jair Bolsonaro, o comando do Exército anunciou nesta quinta-feira, 3, que o general da ativa Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, não sofrerá punição por ter participado de um ato como presidente no Rio de Janeiro. Em nota, a Força afirmou que o comandante do Exército analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo referido oficial general. Desta forma, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello. Em consequência, arquivou-se o procedimento administrativo que havia sido instaurado, diz o comunicado. Rapaz, essa foi uma bomba, viu? Essa pesou, essa foi muito grave. A não punição do Pazuello, olha, a gente conversou essas semanas, 2, 3 atrás, não lembro, de que eu falei, não, você gosta que a democracia está em risco, é golpe, tal, não tem, não vai, não é assim também, calma. Mas isso aqui me preocupou, honestamente me preocupou. Porque é aquilo, não restou prática, tem vídeo. Não é que alguém ouviu dizer, não, tem vídeo dele ali, não tem o que falar, tá gravado. Então, assim, é vergonhoso isso gera uma ruptura institucional muito grande dentro, né, das Forças Armadas. A gente tem visto aí o Santos Cruz, não sei mais quem, pessoal digno, falando, olha, é vergonhoso, assim, é um assinte. E eu não sei, realmente é preocupante, é uma coisa que também é o que o pessoal está falando, tá vendo hoje, né, que o Temer, o Lula, PHC, o Temer está preocupado e tal, mas que, né, o Lula PHC falando, a gente tem que focar nos legalistas. E assim, o Bolsonaro pode ter ganhado a batalha, mas não a guerra. E é um pouco disso também. Foi uma batalha que ele ganhou, indubitavelmente, mas é muito grave. A maior gravidade é que, além do ato ser um ato político, não é partidário, porque o Bolsonaro não tem partido, é muito, né? É uma coisa assim, chega a ser... molecagem, mas o pior é que, além de ser foi um movimento ali, uma manifestação política, foi uma manifestação golpista. Sim, como todas, né? Como todas do Bolsonaro, né? Inclusive, você veja bem, o Exército, agora, também isso acaba com aquela ilusão de que o Exército era uma força moral, era uma reserva moral da nação, blá, 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 blá. Não é. Enquanto instituição não é mais. Tem pessoas lá dentro. Não, e nunca foi. É que nunca foi botado à prova, né? Nunca foi botada à prova. Agora, tem o caso do Rio Centro, que foi vergonhoso, né? Que eles primeiro tentaram pôr a culpa na própria esquerda do negócio, inclusive quem fez foi os 2 militares lá, né? E a primeira tentativa do SNI na época foi de tentar imputar essa questão da bomba para os esquerdistas. E depois vamos nos lembrar, o Bolsonaro, quando ele era tenente, não sei o quê, porque ele aposentou, quando ele saiu, ele virou capitão, mas ele era tenente, né, na época,
Ele também ele era desse tipo, insubordinado, fazia atentados, etc. E tal. Ele não foi punido devidamente pelo Exército, entende? Quer dizer, olha aí a consequência. Se ele tivesse sido punido por ter feito aqueles com rigor, talvez ele não fosse hoje presidente da República, talvez ele não fosse hoje ou talvez do jeito que ele é. O discurso seria outro, né? Com certeza. Pois é, exatamente. E talvez ele não pensasse que pudesse fazer o que ele está fazendo com o Exército. Porque o que aconteceu com essa decisão infeliz, né, do comandante do Exército é a admissão de que, no momento, pelo menos, embora a Marinha e a Aeronáutica tenham se mostrado contrárias a isso que foi feito, né, foi uma decisão do Exército, mas mesmo assim, quer dizer que as Forças Armadas passam a ser agora, no Brasil, uma força de governo e não mais uma força de Estado. Né? Quer dizer, então, de acordo com as vontades de Jair Bolsonaro, o Exército vai fazer o que ele quiser, porque o comandante, um dos motivos há muito buchicho nisso tudo, mas muita gente fala que o comandante fez isso porque se ele punisse o Bolsonaro e o Bolsonaro o trocasse, poderia haver a possibilidade... Pazuello, certo? Se ele punisse o Pazuello e o Bolsonaro... Sim, se ele punisse o Pazuello e o Bolsonaro, então, fizesse uma outra crise, né, e trocasse o comando do Exército, quer dizer, haveria a possibilidade de um general bolsonarista assumir, dessa vez, o comando do Exército, com consequências imprevisíveis, né? Olhando agora, por esse lado... porque esse daí, né, o Paulo Sérgio Nogueira, de certa maneira, ele não é um anti-bolsonarista como era o Pujol, por exemplo. Sim. Ele né, ele tem ali o seu, enfim, a sua simpatia. Agora, de fato, ele não é um golpista. Até então não se mostrou ser, tudo demonstrou que ele não é. Mas essa leitura é interessante, que talvez fosse a leitura que o Pujol deveria ter tido. Né? Porque o Pujol, sim, era uma garantia lá dentro. De vez de ter, vou sair, né, porque eles se demitiram, ou talvez se demitiram para não serem demitidos. Ficando lá dentro é a melhor maneira de você conseguir coibir qualquer manifestação golpista. Agora, é interessante essa leitura de que o general Paulo Sérgio Nogueira talvez tenha agido assim para, panos quentes, não vou me demitir, aqui eu seguro a onda para algo mais grave que houver. Né? É uma leitura interessante. Porque se ele mandar fazer alguma coisa realmente absurda, pode ser que aí seja o momento, então, de haver uma ruptura entre o comando do Exército e a presidência da República, né? Porque... o que por um lado seria interessante, por outro seria preocupante também, porque é muita... aí vira baderna, né? Então é interessante a ruptura para mostrar que Bolsonaro não pode contar com as forças... Não, mas vamos supor que ele mandasse, então, o Exército sair para a rua para obrigar as pessoas a sair de casa, né? Porque, na verdade, ninguém está com problema de sair de casa. É o problema inverso, sim. Então, quer dizer, aí acho que foi a situação do Pujol. Quer dizer, ele queria que o Pujol fizesse o mesmo tipo de ameaça que o Vilas Boas fez na época lá do julgamento do Lula. E o Pujol também falou assim, não vou fazer porque, né, então, quer dizer, acho que no caso do Pujol também não teve muita escolha, porque ou ele fazia uma bobagem dessa, que, aliás, o senhor Vilas Boas é um dos responsáveis pelo esse debacle do Exército que está desse jeito. Por quê? Porque ele mexeu numa coisa que ele não devia ter mexido. Né? Não era a função dele, como comandante do Exército, ficar ameaçando o Supremo. Então, quer dizer, é uma série de erros, né, que o Exército está cometendo, as Forças Armadas... E a gente vai vendo o resultado agora. Em especial, o Exército, que você veja do que dá, né? Sim. E agora está aí, estamos nessa desmoralização. Agora, amanhã, um sargentinho qualquer resolve promover lá um comício, e aí? Vão fazer o quê? Né? Exato. Inclusive, isso está criando o quê? Porque uma boa parte do alto comando não achou isso uma boa ideia, não. Então, você está criando, inclusive, uma divisão dentro das próprias Forças Armadas. Claro. Né? Quer dizer, o que ele quer? Eu vi, o Bolsonaro, o lema dele é eu vim para destruir. Sim, o bolsonarismo se alimenta do caos. Qualquer esfera, todas as esferas. Ele se alimenta na fatídica reunião que teve lá em Washington,
com a presença do Steve Bannon, do Olavo de Carvalho, não sei o quê, ele pronunciou essa frase: eu tenho mais coisas para destruir do que para construir. Entende? Então você vê que ele tem noção do que ele está fazendo. Né? Ele está se vingando do Exército pelo que aconteceu com porque ele. Ele nunca foi bem quisto lá dentro, ele nunca foi entendeu? Agora, depois de velho, ele se tornou aquela posição antilulista, muitas figuras aderiram àquilo, mas nunca ele enquanto militar. Né? Então, Exato. assim, e o Exército, a partir do momento que eles toparam ter um vice-general, não, é bom ter alguém lá dentro. É um subalterno, que por mais que não seja demissível, não deixa de ser um subalterno, né? E que tem que engolir muito sapo, embora também se posicione muitas vezes de maneira interessante. Eu acho que esse foi o começo da falha, né? E aí, ladeira abaixo. A gente toparam isso só para estar no poder, de alguma maneira, toparam que um general se submetesse a um capitão. E é o que todo mundo fala, né? Que é isso, é complicado. Pois é, o caso do Mourão é o seguinte: o Mourão não é que o Mourão não concorde com as teses do Bolsonaro. O Mourão concorda. O Mourão só tem mais educação, um pouquinho mais de finesse. Ele não falaria essas atrocidades que o Bolsonaro fala, ele não agrediria as pessoas da mesma forma que o Bolsonaro agride. E não faria essa espetacularização, né, que o Bolsonaro faz dessa política de porcaria que ele faz aí, de enfrentamento e não sei o quê. Isso ele não faria. Mas ele não discorda das teses, entende? Ele não é assim, que ele não pensa diferente. Você vê algumas declarações que ele faz que ele só não é grosso, como o Bolsonaro é grosso. Mas ele não é assim que ele discorde. Mas também, se discordasse, ele não seria vice do Bolsonaro. Né? E ele conhece o Bolsonaro. Não? Então, é isso. Eu acho lamentável, eu acho que é como dizer, é um processo de desgaste da democracia, né? Eu acho que não vai ter golpe, porque o grande motivo pelo qual não vai ter golpe é que o Trump não foi reeleito. Se Trump tivesse sido reeleito, eu tenho certeza absoluta que o Bolsonaro ia tentar, porque o Trump iria apoiar. Sim, haveria algum apoio, exato. Agora, ainda mais o Trump no segundo mandato, no início do segundo mandato, você imagina Trump no início do segundo mandato. Quer dizer, o Bolsonaro estava só... Voando baixo. Pois é. Então, agora, com o que aconteceu, né? Então, ele não tem mais esse apoio. E a Europa também não apoiaria. Né? E a China também não. Ninguém. Né? Então, é por isso que não vai ter golpe. Não vamos nos iludir que as nossas instituições, que não sei o quê, porque não é. Não vai porque há um poderio militar e econômico que não vai deixar que isso aconteça. Perfeito. E é estrangeiro. Né? Então. Que é quem manda, no final das contas, isso. É poderio econômico. Acabou, financeiro. Exatamente. Né? Então, quer dizer, é por isso que não vai ter. Mas que ele vai desgastar a democracia ao máximo possível até que ele seja finalmente substituído, né? Então, isso ele vai. E podemos esperar coisas muito ao se aproximar a eleição e ficar claro que ele não vai ganhar. Aí você vai ver o que é falta de escrúpulo. Exato. Um homem desesperado. O homem e os seus séquitos, né? Filhos. Os filhos me causam mais espécie do que o pai, porque o pai é aquela coisa ali. Agora, aqueles filhos é de um mau caratismo, é de uma coisa que não tem tamanho. Mas eles são filhos de quem? Pois é, mas faz mal. Os filhos herdaram isso de quem? Dele. Ele deve ser muito pior. Os filhos são só. Não é que ele não aparente ser pior, ele é pior, mas é que. Ele é o presidente, então é uma pessoa só. É que agora, quando aparece aqueles filhos, olha, aquilo é tão abjeto, não tem uma postagem propositiva. Eu falo postagem porque eles se comunicam por ali, não tem jeito. Então, assim, é só pataquada, é só mau caratismo, é só. Nossa, cara, sabe, reversão de ideias de que temos eliminatórias, porque a Globo não quer que tenha a Copa América. Cara,
um raciocínio simplista, né? Rasteiro. Mas não é só falar, vocês são ignorantes. A maldade é um raciocínio simples, feito para ser simples, para o bolsonarista médio entender e falar, é isso mesmo, eu vi ali, botar no zap, compartilhar, e assim a coisa, né, a lama vai aumentando. Eles sabem muito bem o que eles estão falando. Né? Vamos atacar por aqui. É isso. Bom, vamos ver. O próximo assunto, eu coloquei só o nome da Nise. Na verdade, a gente vai falar da Luana Araújo. Yamaguchi, né? Porque o que ela falou foi tanta bobagem que não vale a pena. Né? A gente pode comentar em termos de coisa, mas sim da maravilhosa, Nise. Se você me permite, Luana Araújo. Ah, sim, né? Em todos os aspectos. Virou a doutorinha do Brasil, né? Pois é. Não, além de competente, inteligente, ótima oratória, clara, é linda. Você fala, meu Deus do céu. Pois é, você vê que coisa, né? Como Deus é injusto, né? E como o Bolsonaro é burro, né? Mas eu li hoje que o Dória, bom, a gente vai falar dela, mas que o Dória convidou, não sei se ela vai aceitar ou não, para fazer parte de uma frente importante ali de combate à pandemia e tal. Eu torço muito para que ela aceite, porque é uma figura brilhante. Por que não? Por que não para presidente? Já vamos de uma vez, velho. Já vamos logo, tá certo. Não estão caçando aí o centro, o consenso? A terceira via, né? Então, olha aí que maravilha. Pois né? Nem o Lula aguenta com ela. Né? O Lula é bom, hein, de briga. É bom. Mas coitado, uma mulher dessa seria acabar com... Como é que fala? Com todo o brilhantismo dela, porque ela é uma cientista, então ela é clara no campo dela. Eu entendo essa delícia de imaginar que... Imagina uma mulher dessa, com essa clareza, essa ética, né, essa objetividade, esse método todo, uma presidência. Resolveria o Brasil em meia hora. Né? Eu li a piada que ela é o Rodrigo Hilbert da ciência. Mas... e as pessoas estão tão chatas. Não, ela é muito melhor. Não, porque tem que comparar com um homem. Não, porque ela é uma cientista. Gente, é uma piada de bom tom, uma piada. As pessoas estão chatas demais. Mas, enfim, vamos à notícia. Então, tem a doutora Nise Yamaguchi, que prestou depoimento, que ela é conhecida como a doutora cloroquina, né? E ela era, ou é até, nem sei se ainda é, consultora do Bolsonaro para assuntos de infectologia, embora ela não seja uma infectologista, né? E como ficou muito claro lá no depoimento dela, ela não sabe muita coisa. Não sabe nada. Se embananou toda lá com um negócio de diferença entre protozoário e vírus. E as pessoas estão agora querendo, as pessoas, né? A corja, não, porque foi desrespeitoso, porque tem que tratar com humanidade. Tem que tratar, não, foram firmes, como tem que ser, numa situação em que uma mulher dessa está falando atrocidades, crimes. Não, então, e o senador que perguntou para ela era médico também, era um médico perguntando para outro médico. Exato, uma pergunta simples, uma pergunta o que é um protozoário, o que é um vírus, não soube responder. É porque daí vira humilhação, porque mas assim, no caso ali, um caso muito específico, não é por questão de lado, era alguém que estava falando barbaridades há anos, há meses, sei lá, desde que começou a pandemia, tem feito um desserviço muito grande. Exato. Então, há que se descreditar uma figura dessa, mostrar que é alguém que não tem. Daí, graças a Deus, foi a Luana Araújo 2, 3 dias depois, então e deixou muito claro o contraste, né? Mas vai lá. Vamos lá. A CPI, ex-secretária poupa Queiroga por saída e defende diagnóstico precoce. Andréa Martins, Erickson de Andrade e Luciana Amaral são os repórteres do UOL. Só para deixar claro que aqui no título fala que ela defende diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, óbvio, é aquela coisa para você falar, olha, você está mal, né? Não deixa a pessoa morrer em casa. Só não confundir com a tal da tratamento. O tratamento precoce. Ela bateu muito na tecla. Né? Exatamente. Depois de ocupar a cadeira de secretária de enfrentamento à pandemia da Covid-19 por apenas 10 dias, a infectologista Luana Araújo afirmou hoje, em depoimento à CPI da Covid, que não foi informada da razão pela qual foi desligada do governo federal.
De acordo com a médica, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a quem ela buscou poupar durante o depoimento, informou que seu nome não passaria pelo crivo da Casa Civil. O ministro será o próximo a ser ouvido pela CPI na próxima terça 8, em um novo depoimento. A médica tem um posicionamento expressamente contrário às questões que são caras ao presidente Jair Bolsonaro sem partido. Com base científica, ela prega respeito às medidas de distanciamento fundamentais no combate ao alastramento do vírus e não concorda com o incentivo ao uso de medicamentos sem eficácia no tratamento da Covid-19, como cloroquina e hidroxicloroquina. Né? Quer dizer, e foi um depoimento muito bom, né, do termo científico, e ela sabe se expressar muito bem, né? Ela usa exemplos, imagens, clareza, tanto que não é realmente os senadores governistas ficaram sem ter o que falar, calou. Foi uma vitória estarrecedora. Porque a gente tem várias categorias, tem a doutora cloroquina, que é a japonesa, e temos a capitã cloroquina, que é aquela outra médica também, que essa outra médica conseguiu engabelar melhor, ela foi ali, deu umas respostinhas para atravessadas, e daí gerou uma certa reação por parte dos governistas nas redes. Essa Luana, ela não deu brecha, ela acabou, ela comeu com arroz, feijão, farofa, acabou, ela deu um show, e não é nada demais, não é retórica, é ciência, é só clareza, ela respondeu a tudo pontualmente, ainda que ela poupou o Queiroga, eu até entendo, porque realmente o problema não está nele ali, né? Ele é mais uma vítima daquilo tudo, e vai ser, está sendo, né? Daqui a pouco a gente vai, como a gente sempre fala. Quando a pessoa coloca um diploma na frente, vê que não faz sentido estar ali. Não passaria pelo crivo da Casa Civil, é ótimo, né? O crivo da Casa Civil. Crivo. É assim que estamos vivendo. É assim que estamos vivendo. Quer dizer, se imagina uma mulher dessa como ministra da Saúde desde o início da pandemia. Quanta gente não teria morrido? Exato. Exato. E que nós talvez estivéssemos agora todos vacinados e o país voltando ao normal. Sim, ou se não todos, pelo menos uma esperança de que em breve, agora saiu, né? Vale destacar que aqui em São Paulo saiu um calendário de que toda a população adulta, 18 anos para mais, será vacinada até 31 de outubro. A previsão era dezembro, o João Dória conseguiu jogar para outubro. Cabe saber se vai cumprir. Até agora, cumpriu todas as janelas que colocou. Todo mundo foi se vacinar, se vacinou, quem quis se vacinar. Existe aquele problema que a gente fala sempre de quem não quer se vacinar, os números estão ruins, mas aí é tratar de loucura aqui na nossa minha psiquiatra aqui, para tratar de gente louca. Agora, eu acho que se cumprir como tem cumprido até agora é maravilhoso. Até 31 de outubro dá para esperar. Né? Então... estou vendo se vai ter a segunda dose da AstraZeneca, né, para resolver esse caos. Né? Uhum. Agora o problema que está havendo, na verdade, é que muitas pessoas estão deixando de se vacinar porque não querem tomar a AstraZeneca. Todo mundo quer tomar a Pfizer, que de fato é uma belíssima vacina, e todos os estudos mostram que é uma vacina superior, mas não que a outra seja inferior, mas quando se comparar a vacina que tem menos reação, tem um espectro maior, é aceita nos Estados Unidos, na Europa, aquela coisa toda. Então, muita gente está com medo de tomar a AstraZeneca, pelo medo das reações que tem dado, de fato, em muitas pessoas, o que é normal, mas as pessoas têm receio, ninguém morre por causa disso. Ela protege muitíssimo bem, mas as pessoas têm evitado. Então, está havendo isso. Lugares com a AstraZeneca vazios, praticamente, e as pessoas indo em busca da Pfizer. Isso eu já previa que ia acontecer. Com tanta vacina, ia acabar que, eu não quero aquela, não quero essa, quer dizer, então... Exato. Né? Mas eu não sei, por mim, tanto faz. Então, o negócio é ter a segunda dose, que é para liquidar o assunto, inclusive a AstraZeneca, se eu quiser viajar, não vou, mas se eu quiser viajar para a Europa, pode, né? Porque já está. Aceita parece lá, que a Coronavac também foi. Esses dias também teve. Não. A OMS aprovou. É um passo, né? É um passo para sim, que haja. Mas ainda a Europa, né, a Comunidade Europeia ainda não aprovou a Coronavac, como, não para usar lá, mas para deixar as pessoas entrarem lá. Né? Mas a AstraZeneca, Pfizer, e tem mais uma, se não me engano, pode entrar na Europa sem problema, se você tiver vacinado dessas aí. Uhum.
Agora é torcer para. Eu vi hoje uma notícia de que iria haver atraso no cronograma, não sei o quê, papapá, porque está faltando a bendita do IFA, O o IFA, IFA. É. IFA, né? Então, bom, Bolsonaro não abriu a boca desde a última bobagem que ele falou. Vamos ver. Se ele mantiver a boca fechada, né? Aí talvez o IFA chegue, né? Agora, se ele falar mais uma bobagem, eu acho que realmente acaba. Mas ele vai falar, a gente sabe disso. Então, Não, mas também é aquela coisa, né? Aí vão acabar jogando a culpa de não vacinar as pessoas em cima dele. Ele também não quer isso, né? mas já É, estão, já tá. Mas já tá. Não é não, novidade. mas Isso aí uma já é o que coisa é você ocorre. falar que o governo cometeu um erro e não aceitar a Pfizer na época, é uma coisa. Você falar que o presidente provocou uma crise internacional com a China por causa disso Mas não ter ele já vacina. fez isso, é isso que eu estou falando. Você pega ele, o Paulo Guedes, a China, o vírus comunista. Eles fizeram recentemente, aconteceu já, e ficou claro que atrasou, houve um dos atrasos tantos, por conta disso, que como é, o chanceler, enfim, Uhum. o embaixador chinês deixou isso muito claro. Então já houve, isso é uma das coisas até debatidas. Eu concordo com você, que daí é pior ainda, mas ele faz, sabe? Que daí sai para tangente, não é bem assim. A culpa é, mas já fez, então fazer de novo não é Não, problema. Vai dizer que não fez, faz e diz que não faz. o próprio diretor lá da Sinovac, que Sim, fabrica, né, foi até o embaixador brasileiro é, na China e falou: para de arrumar problema com a China. Quer dizer, o exato, fabricante, quer dizer, está falando, né? Quer dizer, é óbvio que ele recebe telefonemas. claro. Dá um atraso aí. Pois é. Bom, próximo. Justiça barra ofensiva do governo Bolsonaro contra críticos. Tribunais e Ministério Público derrubam ao menos 10 inquéritos que tinham opositores do presidente como alvo. 4 deles foram abertos com base na Lei de Segurança Nacional. A ofensiva jurídica do governo Jair Bolsonaro contra críticos tem sofrido seguidos reveses no Ministério Público e em tribunais do país. Usada como estratégia de intimidação a opositores, a iniciativa congestiona o sistema judicial, mas não tem surtido efeito prático. Levantamento feito pelo Estadão mostra que pelo menos 10 investigações abertas após o período do Ministério da Justiça, após pedido do Ministério da Justiça, e até do filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, republicano do Rio de Janeiro, foram barradas nos últimos meses. Alvos foram diversos: youtubers, advogados, professores estão na lista. As ações miram desde quem chamou o Bolsonaro de genocida nas redes sociais e jornalistas que criticaram o presidente em publicações, numa prática que especialistas comparam à perseguição política da ditadura militar. Das 10 investigações arquivadas, 4 são baseadas na Lei de Segurança Nacional, LSN, que prevê prisão de até 4 anos para quem caluniar ou difamar o presidente da República. A legislação, cuja redação é de 1983, um resquício do regime ditatorial do país, foi revogada pela Câmara dos Deputados no início do mês, mas o Senado ainda precisa avaliar se concorda em anulá-la. E o Senado está fazendo corpo mole, né? Já está claro. Já era para ter resolvido isso, né? Porque realmente é um atraso, é um desfaltério no Lei de Segurança Nacional. Tentando achar um outro Não, tema, mas mas acho que o Senado está de propósito segurando, provavelmente a pedido de, né? Nós sabemos sim. quem. Agora, interessante foi o caso, que eu não pus aí, porque também nem. Que foi aquele professor, se não me engano, em Goiás. Ele é um professor, ele é do diretor do PT na cidade, enfim, tem um respaldo político por trás, mas é isso, é um professor que foi preso, né? Foi para a delegacia porque tinha sido Bolsonaro genocida no Não, carro, mas o pior foi o soldadinho raso, né? PM, com um celular assim na mão. Lei de Segurança Nacional, não sei o que, que está pensando? Porque eu estou falando, né? É aquela É, história. o problema é o guardinha da esquina. O guardinha da esquina. Quer dizer, como é que pode um PM querer prender alguém com base na Lei de Segurança Nacional? é, que, é que nem, velho, não tem menor cabimento. Não é Não, piada, tô rindo porque é engraçado. Você fala, é tão absurdo.
Você fala que nem, sei lá, o PM querer falar do Tribunal de Haia, sabe? Assim, não é da mesma esfera, não tem que ser. Em nome do Tribunal de Haia. Isso. Olha, é lamentável, viu? E teve aquele caso também, né, da violência contra a manifestação lá no Recife, né? Pois é. E também nós vamos falar um pouco depois, mas é um absurdo, né? Quer dizer, você vê que está realmente... É sintomático. É um movimento de deterioração Cada vez mais essas pessoas se sentem autorizadas a agirem como bem entendem, que na maioria das vezes é de uma péssima maneira, né? As pessoas não entendem agir melhor do que se manda o protocolo, é sempre pior. E não são punidas, e cada vez mais. Então é isso, é violência. Mas agora nós temos uma lei de abuso de autoridade. Essa lei precisa começar a ser usada. Esse é o problema, né? Começa a ser aplicada, de fato, quando nada acontece, A gente vai falar agora do jovem agredido. O jovem é agredido com soco durante a abordagem da PM em Caieiras, São Paulo. Aí vou até passar o vídeo, né? Mas vou ler a notícia primeiro. É colaboração com o UOL, babapá. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar agredindo agredindo com um soco um rapaz negro durante uma abordagem em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, no sábado 29. O vídeo, de pouco de mais de 20 segundos, foi gravado por um amigo do homem, que também foi abordado pelos policiais. Ao UOL, o jovem afirmou que foi chamado de negro lixo durante o enquadro. Nas imagens é possível ver que o rapaz se aproxima do policial e é empurrado. O militar diz a todo momento para que ele se afaste. Durante a confusão, também é possível ouvir que os jovens acusam os PMs de racismo. Muito bem. Deixa eu passar o vídeo e a gente, como se diz, comenta. Pra que isso? Sem agressão, por favor, tá bom? Mas vocês vão querer achar. Isso é racismo, hein? Isso é racismo, hein? Isso é racismo. Isso é racismo, meu senhor. Isso é racismo, meu senhor. Isso é racismo, hein? Pra que isso? Tá tudo errado aí, né? Fazendo uma análise, tá tudo errado, tudo errado. O comportamento dos abordados não tá certo, a gente não pode ir, né, peitando o policial. É isso, é uma autoridade que o Estado chancela. A gente sabe que a polícia não age corretamente, o policial completamente errado, que perdeu a cabeça, não é assim que funciona. O cara visivelmente estava indo para cima da polícia, estava empurrando a polícia. Então, assim, tá tudo errado, mas, em última análise, o mais errado é o policial, que resolveu a situação com um murro na cara do outro. Não é isso. A gente espera uma polícia bem treinada. De novo, a gente quer naquela coisa. O problema é o treinamento, não é de base. Né? O problema é que a gente fala que é primário mal feito, é treinamento de base mal feito. É isso, o cara não tem cabeça. E aconteceu, a gente não tá na nossa pauta, mas a gente pode colocar no mesmo balaio aquele caso do menino da bicicleta, que aconteceu em Goiânia. Você deve ter visto que estava fazendo manobras. Você viu esse caso? Não vi. É interessantíssimo, um caso interessantíssimo. Que também aconteceu 2 dias antes, em Goiânia. O cara estava, um menino negro, fazendo manobra de bicicleta num parque, filmando pro YouTube dele, sei lá. A polícia aborda ele, 2 policiais, um policial extremamente exaltado, com arma na cabeça, algemou. Ele falou, pera um pouquinho. Daí eu estava vendo algumas análises, pelo linguajar dele, a gente já vê que não é
aquele bandido, aquela linguajar do bandido. Então, existem mil maneiras de se abordar uma situação. A polícia errou ali em todos os pontos, todas as maneiras. Então, é gravíssimo. Depois procure ver esse caso. Só que, no fim das contas, o que mais revolta nisso é que você pega esse policial, que pode ter sido provocado, pode estar, né, tá passando perigo nas ruas, tá, mas não pode agir assim, pega o outro policial. O que aconteceu com eles? Foram, assim, publicamente afastados da corporação, expulsos. Não, estão fazendo um trabalho interno, foram tirados das ruas. Daqui a pouco volta para as ruas, entendeu? Então, sei lá, é revoltante. Agora, uma coisa eu digo, que a postura dos investigados ali, abordados, seja lá, está incorreta, não resta dúvida. Deviam ficar calados, quietos e tal, e coisa, e deixar rolar. Até me surpreendeu que o outro filmou e eles não tomaram a gravação. Talvez não tenham visto, né? Talvez não tenham visto. Se bem que você vê que quando o soldado resolve dar o soco, ele dá uma olhadinha assim para o lado e tal, e coisa para ver se não tem ninguém olhando, e dá. Ele queria dar, né? É uma questão que não é uma defesa que ele fez. Ele queria dar o soco no rapaz. Agora, eu te pergunto, se fosse um loiro alto, branco, de olhos azuis, ele teria dado o soco? Eu acho que não. Se fosse, né, tivesse abordado em Pinheiros, né, tivesse abordado nos Jardins, eu acho que seria diferente. Agora, eu também não sei se, assim, pega esse aí, valentão, bêbado, estão alcoolizados, e indo para cima da polícia, e você vê que na hora ele fala alguma coisa pro cara que, não sei, a priori não, né, a experiência mostra que não. Mas vai saber também, tá todo mundo louco, bêbado, polícia também para tudo é um limite, né? Mas a gente tem aquele vídeo clássico de Alphaville, do cara falando caminhão de melancia podre na cara do policial, não faz nada. Isso, então, é o que eu estou falando. Se fosse um rapaz loiro de olhos azuis, alto, bonito, lindo, maravilhoso, podia empurrar policial, podia falar bobagem para o policial, ele não teria levado o soco na cara. Porque é verdade. Ele era branco, de olhos azuis, sabe Deus quem é o pai, ou quem é o tio, então não teria acontecido. Agora, aconteceu porque era um negro, sim. Então, eles sabem que eles podem fazer isso, que provavelmente alguém pobre, ou tão pobre de tão preto, ou tão preto de tão pobre. Não sei, né? Mas é mais ou menos, né, nesse estilo aí. Então, é lamentável. Eu acho assim que a polícia precisa... Eu acho que duas coisas vão acontecer quando acabar tudo isso. O Exército vai ser repensado. Será que o Brasil realmente precisa de ter esse gasto todo com forças armadas e não sei o quê? Para quê? O Pazuello, entende? Gastar da maneira que gasta o Exército, da maneira que a gente está vendo figuras abjetas, né, saindo da... Exatamente, quer dizer, para que o Brasil precisa de forças armadas nesse estilo, né? Quer dizer, será que não é melhor ter uma coisa mais técnica, uma coisa, e ter outro tipo de abordagem nesse sentido? Porque quem é que vai fazer guerra ao Brasil? E se for fazer guerra ao Brasil, com esse monte de Pazuello... Se alguém quiser fazer guerra ao Brasil, a gente está morto, pode esquecer. Com esse monte de Pazuello... Não saiu um estudo faz um tempo que a gente tem... É até engraçado, a gente tem munição, eu acho, para 15 minutos de combate. É uma coisa dessas. Então, quer dizer, é uma piada. O Exército está sucateado, é uma piada. Infelizmente, essas pessoas se... mostram que, poxa vida, né? Uma instituição que depois da ditadura ficou tanto tempo tentando se reescrever, mostrar, achar o seu lugar na democracia, pareceu ter achado. Em 2 anos, os caras acabaram com tudo. E outra coisa, o maior custo da Previdência atualmente é dos militares. Eles têm privilégio sobre todos os outros cidadãos, não é? Se aposentam com integral, né? Uma série de outras vantagens. Agora, como saiu hoje aí, cursos que custam mais de R$1.500.000 por ano para militar que faz curso fora, etc. Então, quer dizer, é preciso repensar, vai ser preciso repensar o Exército. E outra coisa que também precisa ser repensada, e talvez aí nem é repensar, mas é extinguir, é a Polícia Militar. Entende? Acabar com essa história. O Brasil é o único país do mundo que tem esse tipo de coisa. Todos os outros lugares você tem uma polícia profissional, civil, entende?
que funciona muito bem, a serviço dos Estados Unidos. Por que esse negócio de polícia militar com forças auxiliares do Exército? Para isso... Não, é complicado, mas há que se entender também as realidades são diferentes. A realidade do Brasil, com crime, com isso, com aquilo, é complicado. A gente pensar numa polícia que não ande armada, a gente pensar nessas coisas de primeiro mundo, entendeu? Não anda armada. Então... Não estou falando de polícia londrina, estou falando polícia americana anda armada, muito bem armada, mas é civil. E ela é municipal, né? Tem a polícia estadual e as subdivisões municipais. Né? Quer dizer, não é uma coisa como aqui, que é uma polícia militar, entende? Quer dizer, elas são estaduais, né? Exatamente. Não, a polícia militar é estadual também, mas acontece que ela existe como força auxiliar do Exército. Não, sim, existe. Com uma mentalidade militar. E o que é pior, a polícia militar foi criada no regime militar para combater o cidadão, não combater o crime. Entende? A filosofia da polícia militar é a repressão à população e não a repressão ao crime. Por isso que é desse jeito. Entende? É para calar a boca, é para jogar bomba em manifestante, é para dar soco em negro, é para entrar nas favelas barbarizando, ou ficar de helicóptero lá em cima matando todo mundo. É para isso que serve a polícia militar. Então, isso tem que ser acabado. Entende? Não vai dar. Isso vai acontecer, porque já há muito tempo que vem uma discussão sobre essa questão da polícia militar. Agora, depois desses abusos que estão ocorrendo na era Bolsonaro, tanto o Exército quanto a polícia militar vão passar por uma revisão. Né? E não adianta chiar, porque realmente e esse negócio de filha de militar ter aposentadoria enquanto não casar, uma indecência, né? Porque muitas... uma coisa completamente retrógrada, né? Pois é, isso tudo tem que acabar. E agora que está ficando claro que eles não são essa flor que se cheire, então é a hora de pensar. E sem dúvida nenhuma isso vai vir à baila quando chegar o momento, porque não pense que o Bolsonaro é eterno como os diamantes, porque não é. Não é. Isso vai acabar. Bom, PGR pede abertura de inquérito para investigar Salles. Suspeita é de que o ministro tenha dificultado fiscalização ambiental. Marcelo Rocha. A PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu nesta segunda-feira, 31, a abertura de inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre a suspeita dos crimes de advocacia administrativa, dificultar a fiscalização ambiental e embaraçar a investigação de infração, nossa senhora, da idade, meu filho, você começa a não enxergar de embaraçar a investigação e de infração que envolva organização criminosa. Assinado pelo vice-procurador-geral da República, interessante, né? Não foi o ar. Humberto Jacques de Medeiros. O pedido foi enviado à ministra Carmen Lúcia, relator no STF, o Supremo Tribunal Federal, de representações que apontam irregularidades na conduta de Salles e outros servidores ligados à pasta. Salles já é alvo de um inquérito no Supremo, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, sobre a suspeita de facilitação à exportação ilegal de madeira. Salles diz... tem uma outra reportagem que saiu ontem, né? Salles diz que atendeu o Planalto ao tratar de madeira apreendida no Pará e cita Ramos à PGR. Por meio de nota, o ministro afirmou que o inquérito demonstrará que não há nem nunca houve crime nenhum. Reportagem de Marcelo Rocha. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse à Procuradoria-Geral da República ter promovido uma reunião no mês de março para maior apreensão de madeira no Brasil, após um pedido do ministro Luiz Eduardo Ramos, então no comando da SECOL, Secretaria de Governo, e atualmente na Casa Civil. Salles afirmou também, sem mencionar nomes, que a assessoria da Casa Civil encaminhou um parlamentar ao Ministério do Meio Ambiente para tratar da mesma questão. Na ocasião, a Casa Civil era chefiada pelo ministro Walter Braga Neto, hoje na Defesa. As informações constaram de documento enviado pelo ministro à PGR,
no início do mês passado para explicar sua intervenção no assunto. Em nota enviada à Folha, a Casa Civil afirmou que Ramos, então na condição de ministro da Segov, né, encaminhou pedido de parlamentares da região norte para expor ao meio ambiente demandas relacionadas à pasta. Aquela coisa, né? Mais militares envolvidos em problemas sérios. Exato. Né? Dessa vez da reserva, mas é o dedão do Exército, né, lá onde não deveria estar. Aqueles embrólios que começa, um aponta para o outro e vai para um. Ricardo Salles, que está mostrando ser mais sujo, não só mau caráter, mas também sujo agora, né? Porque enriquecimento ilícito, aquela coisa toda que as investigações estão mostrando. E a gente já falou isso desde a semana passada ou retrasada, a casa, né, em português correto, a casa está caindo para ele. Sim. Isso. Vamos ver agora se isso anda, né? Como tudo, né? Essa é a dificuldade, mas uma hora sai. Bom, vamos correr um pouquinho, que nós estamos... Vamos lá. Hoje nós estamos com mais reportagem do que tempo. PIB do Brasil cresce 1,2% no primeiro trimestre, diz IBGE. Acima das projeções no período. Acima das projeções. Porque tem um ponto, não tem, né? O período foi marcado por interrupção de auxílios e agravamento da pandemia. Bom, eu nem vou ler a reportagem, vamos direto para o comentário. Analise. Como é que pode estar tudo tão ruim, crescer 1,2%? Parece até bom. Como é que é isso? Não, crescimento nunca é ruim. Né? Mas dizer que é um crescimento assim, como é que se diz? De encher a boca. Não. Por quê? Primeiro, nós estamos falando do primeiro trimestre. Não estamos falando de agora. Né? E depois nós estamos comparando com o mês anterior, que foi dezembro de 2020, e com o janeiro lá primeiro trimestre de 2020 também, onde nós tivemos quedas violentas, né, do PIB. Então, você crescer de quando você caiu 4 e tanto, crescer 1 e 2, não é um crescimento que interesse. Né? E outra coisa, esse crescimento, pelo que eu andei lendo, é devido à reposição de estoques. O que aconteceu? Durante a pandemia, a produção sofreu paralisação. Então, as empresas foram vendendo os seus estoques durante o ano de 2020. E agora fizeram, no primeiro trimestre, a reposição desses estoques. Né? Então, quer dizer, na verdade, você está repondo uma coisa, não é que está vendendo, você está repondo. Quer dizer, e agora, o que acontece? O consumo está deprimido. As pessoas não estão comprando. O governo não está comprando. A queda, tanto no consumo das famílias, como a queda no consumo do governo. Dois fatores importantíssimos. Esse crescimento é devido à reposição de estoques do mercado interno e à exportação do agronegócio, né, e também de commodities minerais. Agora, tudo bem, é um crescimento muito parecido com o crescimento do Chile, aquele crescimento que era comemorado do Chile, etc. Quer dizer, o país está crescendo, o PIB cresce, a Bolsa está aí, até eles levarem a cabeça, né? Porque está batendo recorde, para completamente descolado da realidade. Mas, enfim, aí esse crescimento não chega na geladeira da Dona Maria. Não chega na despensa da Dona Fulana. Entende? Quer dizer, então é um crescimento como era aquele crescimento do Chile, que deu aquele quiprocó lá. É um crescimento que é um crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, devido a exportações, etc. e tal, que emprega pouco, porque tanto o agronegócio quanto a exploração mineral, etc. e tal, emprega pouca gente. Não é uma indústria de alto nível de emprego, né? Como outras, como, por exemplo, a construção civil, como a automobilística, etc. e tal, que emprega muita gente, né? Então, quer dizer, você está vendo um crescimento, primeiro, que está sendo comparado com uma depressão enorme que houve no ano passado,
que é apenas uma reposição de estoques, não significa que esses estoques estão sendo vendidos agora no segundo trimestre, né? E que é devido ao agronegócio e à extração mineral, que são exportação, que é muito bom para quem tem ações dessas empresas e que é o dono dessas empresas, mas que isso não vai chegar ao pobre, não vai chegar à classe média baixa e ao pobre. Então, você vai ver que agora, no segundo trimestre, já não vai ser essa festa toda. Tá. Ou vai ser um crescimento muito baixo, ou até uma quedinha, porque ninguém está comprando nada, entende? Você vai comprar um quilo de tomate, e um tomate horroroso, pavoroso, entende? Assim, é medonho, e está lá R$7, entendo, né? Então, quer dizer, isso não é o que vai acontecer. Muito bom. Então, vamos lá. A Embraer. Essa é legal. Pelo menos é uma notícia boa. Né? A Embraer anuncia pedido de 200 carros voadores. O projeto do veículo ainda não está concluído, mas entregas devem ocorrer a partir de 2026. Reportagem de Luciana Dievitx, do Estado. Antes mesmo de ter seu projeto do carro voador completamente desenvolvido, a Embraer anunciou nesta terça-feira, primeiro, que recebeu uma encomenda para entregar 200 unidades do veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, ou eVTOL, na sigla em inglês, e é como chamado carro voador no mercado aéreo. O anúncio fez as ações da empresa subirem 6% nesta manhã. A encomenda, cujas entregas devem começar em 2026, faz parte de uma parceria da Embraer com a Halo, empresa que fornece serviços de helicópteros e mobilidade aérea urbana privada nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ao lado da Embraer, o negócio foi fechado pela EV, braço da companhia brasileira criado para desenvolver o carro voador. Bom, pode parecer coisas dos Jetsons, né, etc. e tal, mas não. De fato, até o final dessa década, nós vamos ver uma realidade nesse aspecto, entende? Eu tenho larga... Eu não acredito nisso. Enfim, eu acompanho muita aviação, eu gosto de aviação. Eu acho que pode mudar uma coisa ou outra, mas isso nada mais é do que um helicóptero. E você tem todas as regras de voo, de transporte, disso, daquilo, de piloto. Não é. Eu acho que é interessante, vai haver 1000 evoluções, é isso. Não é um helicóptero. Em última análise, é um helicóptero. Eu vejo essas notícias. Não, você está falando que é helicóptero porque ele usa hélice, né? Mas o que... E qual que é a diferença, então? Eu vou dizer qual que é a diferença. Primeiro, ele é muito mais fácil de pilotar. Entende? Por quê? Porque ele usa todo um sistema computadorizado para pilotar. O helicóptero é bem mais complicado de pilotar. O helicóptero depende de duas funções. A hélice principal, que é a asa, né, giratória, e aquele lateralzinho ali, que é o que mantém o helicóptero estabilizado. Controlar aquilo, mesmo, olha, ser piloto de helicóptero é uma coisa... Mesmo que hoje já existem também, mesmo no próprio helicóptero, controles eletrônicos, informatizados, etc., né, computadorizados, mas mesmo assim. Agora, o que esse carro faz? Ele é pequeno, ele é barato, entende, relativamente, né, a um helicóptero. E segundo, ele não vai ser pilotado, como a maioria pensa, que cada um vai pegar seu carro voador e sair voando. Não, da mesma forma que o carro automático, o carro sem motorista, vai haver um sistema computadorizado, uma inteligência artificial nas cidades, que vai controlar. Você vai entrar no seu carro voador, quem puder comprar, é claro, né? Você vai entrar no seu carro voador e ele vai sair para onde você vai determinar, tudo automático. Inclusive, o sistema controla o tráfego, etc. e tal, papapá. Isso vai ser realidade, entende? Pode ter certeza. E um dia a tecnologia vai chegar a substituir isso por uma outra coisa. Existem grandes avanços em estudo de gravidade, etc. Nós vamos chegar ao aparelho que vai ter um dispositivo de antigravidade. Entende? Não estou falando de ficção científica, não. Isso está em estudo.
É porque aqui tudo na nossa tá terra, a nossa terra, sim, mas aqui na nossa terra, como a gente não pesquisa nem como é que fala? Vacina, imagina um negócio desse. Mas o fato é que isso vai ser comum, entende? De circular, inclusive transporte coletivo. É uma grande solução para cidades. Cidades como São Paulo, não, é como uma Nova solução, York. mas não é palpável. No 2026 é uma coisa agora, é amanhã 2026. Não é palpável. Eu digo por uma visão de quem conhece alguma coisa de aviação. Isso aí é aviação. Seja carro, já for, isso entra no mundo da aviação. Pensando em legislação, em tráfego, isso, aquilo outro. Eu estou pensando mais no Brasil, tá? Mas podemos pensar Mas em é isso Dubai. que eu estou tentando te falar. Mas eu acho que é Jetson. Você falou no início, brincando, não é Jetson. Eu acho que é Jetson. Jetson é dos anos 50. Lá já tinha. Então, desde os anos 50 a gente fica nessa coisa de carro voador, o skate voador de volta para o espaço e tal. Eu acho que. Já é outra coisa. Mas isso tudo é muito complexo. São soluções, é que nem. A tal legislação que você está falando, etc. Se fosse para dirigir este aparelho, como nós dirigimos os carros hoje, seria inviável. Mas mesmo assim, mesmo seria automatizado. Você imagina se entregar na mão das pessoas um negócio desse e sair voando por aí, na cidade. Vai ser tudo bem, é surreal, mas nós pensando no automatizado da coisa, também, você vê que hoje em dia você não tem um avião, um helicóptero, nada automatizado, você precisa do homem, do piloto. Então, Mas aí que está o X da questão, criatura. O avião precisa de pista para pousar, entende? Esse não, ele pousa num lugar definido. Então, quer dizer, é uma questão de ter essa inteligência artificial é que vai comandar isso. Como eu estou te falando, você entra no aparelho e te indica, quero ir para a minha casa. Home, puf. Mas se vê o carro, olha só, o carro computa o trajeto, o tráfego aéreo, etc. E o bicho sai e te pousa na tua casa, automaticamente. Enfim, eu acho. É lindo. Você acha que a Embraer vai vender isso? Então, é uma coisa que eu acho que o meu filho não vai ver isso. Quem dirá a gente? Imagina, mas você é um jovem. Olha, a gente não consegue fazer. O Google parou de fazer estudos com carro automatizado. Lembra disso que eles estavam fazendo? Mas carro é diferente. Mas é o carro automatizado, que é uma coisa que. Imagina uma coisa dessas que envolve. É o que eu falo, eu acho lindo, eu sou o maior entusiasta, mas é que eu vejo com mais ceticismo, eu realmente... Não, enfim. Perfeito, mas o carro, o carro enfrenta problemas que esse dispositivo não vai enfrentar. O carro tem outros carros andando que não são automáticos, que são dirigidos por pessoa, tem pedestre, tem obstáculos, tem que fazer curva 90 graus, são outros problemas, e assim mesmo eu acho que isso vai chegar a ser resolvido. Agora, esse bicho não tem, ele sai voando, não tem obstáculo, tem que fazer curva de 90 graus, não tem pedestre, e o tráfego vai ser controlado pelo sistema, inclusive o tráfego dos aviões comuns, etc. e tal. Mas é tranquilo, e você vai ver, inclusive, transporte coletivo, assim, entende? Tá gravado. Escreva o que eu estou te dizendo. Não precisa escrever, tá na rede, tá gravado. Aqui no Brasil, provavelmente, de 2026 para cima, quando a Embraer começar a entregar esse negócio, né? Agora, em outros lugares, provavelmente é antes. Entende? Inclusive, existem uns modelos bem mais assim, digamos. Esse é meio espalhafatoso. Né? Tipo assim, cheguei. Né? Quase um trambolho. Mas também não sei se o modelo final vai ser esse, né? Mas existem outros modelos, inclusive, mais assim, compactos, mais assim, adequados, né? Porque não tem essa espalhafatosidade toda. Mas, enfim, escreva que eu vou te falar. Tá bom, tá registrado. Tá bom. E aí voltamos aqui para voltamos para a Terra. Só vou ler, tá? Porque assim, comandante da PM de Pernambuco cai após esse excesso policial no protesto contra Bolsonaro. Bom, a gente viu as redes, o pessoal perdeu a vista, né? Foi muito grave, a ação absolutamente violenta e despreparada da polícia de Pernambuco.
Vamos ver, que bom que pelo menos caiu, vamos ver se muda alguma coisa, mas a merda tá feita, né? 2 pessoas perderam. Não, e tem que achar quem é que foi o gênio que comandou isso. Né? Sim, foi alguém. Teoricamente, ele Não está foi respondendo pelo batalhão, não foi o comandante, né? Alguém. Foi o comandante que mandou fazer essa mixórdia. Quer dizer, que alguém teve uma brilhante ideia de fazer, vamos atacar a manifestação. Ah, e é isso, é atacada pela maneira possível, é E violento. provavelmente é ali baixo. A gente, por incrível que pareça, geralmente a gente fala, o problema são os altos. Não, é o baixo escalão. Na hora da execução, a gente vê a coisa feita, é lá embaixo, exatamente. não tem problema. Precisa ver isso, porque isso foi um absurdo. Né? Se começar assim, né, a polícia agora vai tomar partido, né? De política, quer dizer, ela bate no. É preocupante. Prende, bate, atira, é preocupante. É o que eu estou te falando. Polícia Militar põe as barbas de molho. Seu dia chegará. Né? Então tá bom, não há tempo para mais nada, então já estouramos, fica. Vamos deixar essas duas para a semana que vem. Vamos avaliar, porque aqui nós estamos num país que uma semana. Né? Nem vale a pena, né? Por exemplo, quando teve o escândalo lá do rapaz lá no Egito, que provavelmente dá para. A única coisa para falar desse médico é que é isso, não falha nunca. Vai pegar o histórico do cara, é a favor da tradicional família, é um devoto a Deus, é contra o casamento gay, é contra o aborto, é isso, não falha nunca, bicho. Não falha nunca. É o protótipo, né? É aquilo. De reacionário. Pois é. Então tá bom. Mais alguma coisa? Só isso. Maravilha. Vamos adiante. E viva a Copa América. Semana que vem a gente fala mais da Copa América, com mais detalhes. É isso aí. Então, obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui e semana que vem o É para Provocar volta às 19 horas das sextas-feiras, como sempre. Né? Dá um pulinho lá nas playlists do Vida Revista, tem um programa novo que o Carlos fez com uma música, uma musicista e compositora lá em Paris, muito legal, né, com clipes dela, inclusive, muito legais, vale a pena dar uma checada, se você gosta de samba, etc. e tal, é por aí. Se você não é doente do pé, você veja lá e vai gostar. E até a semana que vem. Obrigado. Muito bem. Tchau, gente. Até semana que vem.